Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. A sociedade atual nos acostumou a desfrutar dos alimentos naturais em seu estado pronto. Muitas vezes não temos sequer a noção do trabalho que se dá para plantar, cultivar, manter os brotos livres de pragas, colher e transportar para que tenhamos a diversidade de frutas e verduras que encontramos nos supermercados e nas feiras. Um processo que envolve tempo, técnica, planejamento e muita dedicação. Uma situação parecida acontece com os filmes. Assistimos, gostamos ou não, nos envolvemos com a história que marca a nossa vida, mas muitas vezes não temos conhecimento da complexidade que envolve todos os estágios da produção, fundamentais para que em seu estado finalizado sejam colhidos bons frutos. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da organização. Nosso assunto de hoje, produção de filmes. Feitos para rir, chorar, refletir, contar. Os filmes nos levam a sentir inúmeras sensações e sentimentos em poucos instantes. Com duração média de 120 minutos, as histórias nos envolvem com os personagens, com os lugares, com a música. Enfim, nós vibramos, torcemos, nos emocionamos. Assim são os filmes, junção de imagem e som, que proporcionam uma imersão completa na história que está sendo contada. Para a gente começar a filmar alguma coisa, você precisa saber o que você vai filmar. Então, se é uma ideia, começa a ideia, geralmente você transforma essa ideia num roteiro. Aí, a partir desse roteiro, você começa a trabalhar. O roteiro é a espinha dorsal, não tem como. Então, a pessoa não consegue caminhar, não consegue se não tiver uma coluna, e o roteiro é essa coluna. Todas as respostas que a gente precisa para fazer um filme estão contidas no roteiro. Então, o esquema de, a gente começa filmando, depois inventa o fim. Tem gente que até faz isso, mas eu nunca fiz e tento, assim, todo mundo que trabalha comigo, que participa comigo, tento, assim, falar para não fazer desse jeito, porque tem que ter um começo, meio e fim, todo mundo tem que entender o processo, a linha, né, a curva da história, da onde está saindo, passando pelo meio, aonde que é o clímax e aonde que termina e tal. E o roteiro assim, você precisa de roteiro para tudo, para achar a locação, para achar os atores, para achar o figurino, o cara que vai fazer a música tem que ler antes, os atores têm que entender o contexto e tudo está no roteiro. Geralmente um roteiro tem um cabeçalho da cena, com informações como, por exemplo, se a cena será interna ou externa, os detalhes das locações, o tempo que pode ser descrito como dia, noite ou ainda a hora exata. A descrição visual também faz parte do roteiro, ou seja, aquilo que você vê e ouve na cena de um filme. E por fim, os diálogos, que são as falas, as narrações de cada personagem. Após o amadurecimento da ideia e a produção do roteiro, dá-se início à etapa de pré-produção do filme.
Este é o momento de se planejar como a ideia vai tomar forma. É a hora de se produzir tudo aquilo que vai acontecer no projeto, independentemente do gênero em que o filme se enquadra. Eu acho que a principal função do produtor, antes de começar um filme, é você saber, primeiramente, quanto de orçamento você tem para realizar as tarefas que você precisa realizar. Então, vamos supor, eu pego o roteiro, eu vejo todas as necessidades de locação, eu vejo as necessidades de figurino, vejo as necessidades de ator, vejo as necessidades de logística. Então, tem várias coisas e necessidades que você precisa descobrir e encontrar dentro do roteiro. Então, o roteiro, ele serve para te dar um rumo do que você precisa fazer na questão de produção para um filme. A gente podia meio que resumir como se fosse assim, a gente tem que prever qualquer risco, qualquer dificuldade, qualquer problema que possa acontecer. E aí, antes que ele aconteça, a gente consegue solucionar ele. É na pré-produção que acontece a contratação da equipe técnica, a definição dos fornecedores e os contratos de patrocínios. Também são definidos os retoques do roteiro e a elaboração do projeto de arte que padroniza o visual do filme. É necessário também escolher os materiais que serão utilizados em cena, além de fechar as locações para as filmagens. O roteiro, para o início de uma produção, ele é fundamental, porque na verdade ele vai ser como se fosse o guia, o norte, para onde a gente quer chegar. Então nele nós vamos encontrar todas as informações que nós, produtores, precisamos. Então vai falar sobre as locações, sobre figurino, sobre personagens, sobre até a própria logística que a gente vai ver dentro desse roteiro, aonde nós vamos gravar. Então, a pedido do diretor, conforme o roteiro está descrito, nós vamos antecipar tudo aquilo que vai precisar para o dia da gravação. Então o roteiro é o que vai nos mostrar tudo que nós precisamos correr atrás e produzir até a data da filmagem. É muito interessante também porque o roteiro, ele traz os detalhes do que vai ser essa produção. Então, vai precisar de um prato que tenha um peixe com arroz vermelho. Então, eu preciso exatamente arranjar um prato com peixe e arroz vermelho. Então, assim, ela traz esse detalhamento de tudo o que é preciso. O tipo de locação que também faz com que a gente tenha bastante trabalho, dependendo do detalhamento. Então, assim, ele define o que você vai fazer durante o trabalho de pré-produção do filme. Se você pegar um filme tipo Avatar, né, tipo Titanic, esses filmes que você fica vendo o crédito assim e dorme, né, são muitas pessoas e tal, mas vou falar a minha experiência que é uma coisa mais na nossa realidade, né. É assim, você tem que ter um roteirista, você tem que ter um produtor, você tem que ter um diretor, você tem que ter uma pessoa de áudio, que vai gravar os diálogos e tal. Tem o diretor de fotografia, que é super importante, que é a pessoa que cuida do visual do filme. Ação! Na produção de um filme existe um núcleo de direção, onde o diretor é o chefe geral do estúdio. Seus subordinados diretos são os assistentes de direção, assistentes de elenco e o continuista, que faz as marcações dos cortes para que, por exemplo, o personagem que usa óculos não apareça sem eles quando a filmagem for retomada. Existe também o núcleo de som, onde o engenheiro de som controla a captação dos diálogos, do som ambiente e efeitos sonoros. O núcleo de arte é responsável pelo visual do filme. Nesse núcleo trabalham o assistente de direção de arte, maquiadores, figurinistas e cenotécnicos, que são aqueles que constroem o cenário, além do contra-regra, que zela pela conservação dos objetos em cena. Estes são os profissionais que você quase nunca vê nas imagens prontas, mas que são importantíssimos para o sucesso da produção. Quem está na frente das câmeras são os atores, modelos e figurantes, mas se engana quem pensa que é só chegar no estúdio e atuar. Existe uma intensa preparação antes da claquete sinalizar ação. Preparação de ator é uma coisa que é extremamente necessária. É um segmento que está cada vez mais em voga, está cada vez mais necessário, sempre foi necessário. E é muito importante você deixar ele preparado,
para cenas. Existem cenas muito mais complexas, existem cenas mais delicadas, e aí o trabalho da preparação do ator é extremamente importante e seguinte, cada um tem um método, e dependendo da situação você aplica um método diferente do outro. Basicamente um ator, ele já deve estar preparado com os exercícios de atuação, usando seu corpo, usando a voz, usando gestos, né? Ele já tem que estar preparado para isso. E a preparação do ator, do diretor de atores, é tirar o melhor deste ator. Se o ator não tiver preparado ou não tiver nunca ter feito algum exercício teatral, aí é uma outra questão, um outro tipo de preparação, que são os não atores. Claro que, independente do ator, você tem que estar pronto luz, tem que estar pronto o cenário, tem que estar pronto uma série de coisas, e o ator tem que estar devidamente ensaiado e integrado naquele espaço cênico. Isso tem que ser feito antecipadamente. Bom, a pré-produção de um filme ela começa no momento que você escreve o roteiro. Aquilo ali já faz parte da pré-produção. É lógico que o mais forte de pré-produção vem exatamente quando o roteiro terminou. Então, temos o roteiro, agora uma equipe maior já começa a trabalhar em cima. Então, você começa a ver as locações, você começa a ver quem são os atores, a trabalhar com esses atores, você vê que tipo de equipamento vai ser utilizado, quem são os profissionais que vão trabalhar nesse filme. E você começa a agendar tudo isso, organizar tudo isso, para que a hora que chegar o dia da gravação, qualquer pessoa que esteja no set trabalhando sabe exatamente o que vai acontecer, exatamente o que ela vai fazer. Então, você tem uma pessoa que vai ser responsável por iluminar o set, que geralmente é o diretor de fotografia, ele vai chegar lá já sabendo o que vai acontecer, onde os atores vão estar posicionados, qual é o móvel que o ator vai sentar, o que ele vai falar. Naturalmente, ele sabe como iluminar aquilo ali de uma maneira mais apropriada. Quando tudo já foi checado por cada núcleo da produção, a etapa agora é colocar em prática tudo o que foi definido no período de pré-produção. Quando as filmagens começam a rodar, a atenção deve ser extrema em cada cena que está sendo gravada. Atenção no cenário, no figurino, no equipamento, no conteúdo. Desde o gravando até o corta. O diretor é a que cuida da arte, da criatividade. Então, assim, ele pega o roteiro pronto, se forem tudo assim, se forem coisas separadas, tá? Ele pega o roteiro pronto e daí ele inventa aonde vai ser a locação, qual que vai ser o estilo do figurino, quais são os atores, ele que escolhe, ele que passa por esse processo. Ele dirige o ator para o ator fazer a performance do jeito que ele está imaginando. Ele conversa com o diretor de fotografia porque a luz podia ser daquele jeito, ou aqui podia ser mais azul, ou aqui podia ser preto e branco, tal. Então ele mexe com... Então assim, ele tem que saber, ele é uma pessoa que tem que saber o macro e o micro, porque realmente ele sabe tudo. Ele que manda no filme artisticamente. Mas é ele que manda no filme? Não. Quem manda no filme é o produtor. Então, assim, o que um produtor faz na hora do gravando? O produtor, ele não fica simplesmente sentado aguardando surgir alguma coisa. Ele tem, por exemplo, ele tem uma lista de todas as cenas que vão acontecer. Então, ele sempre tem que estar atento ao que vai acontecer nas próximas cenas. Na próxima cena, eu preciso, por exemplo, né, o diretor vai precisar de um suco vermelho e uma manta xadrez. Então, eu tenho que estar esperta de que daqui a meia hora, quando acabar a cena que está sendo feita, ou daqui a tanto tempo, eu preciso estar com o suco vermelho pronto e com uma manta para ele utilizar na próxima cena. Então, isso sempre assim, se antecipando para acontecer a sequência de cenas no tempo certo. O diretor não faz nada sem o produtor e o produtor faz tudo para o diretor. Só que assim, o que o produtor manda no diretor, no caso? O produtor é quem cuida de fazer acontecer. Então o diretor chega para o produtor e fala, olha, nessa cena eu preciso de 30 pessoas, eu preciso de uma carruagem, eu preciso de filmar na Itália e eu preciso de uma chuva, num dia de sol. Aí ele vai atrás, ele contrata as pessoas, o diretor aprova, ele contrata o figurinista, o diretor aprova e tal. Agora, como que ele manda? Ele fala assim, ó, a gente não tem dinheiro para fazer 30 pessoas, a gente tem dinheiro para fazer 5. E aí? Daí o diretor tem que se adaptar à situação que o produtor fizer. Então é essa conversa, e essas duas funções são assim essenciais para o filme, e eu diria que essas duas funções que tem que ter noção do macro e do micro. Entendeu? Tanto que no Oscar, por exemplo, tem Oscar de melhor diretor
E Oscar de melhor filme, quem ganha o Oscar não é o diretor, é o produtor. Quando você olha no making-off de uma cena, de qualquer produção, você tem um monte de gente em volta. Você fala, não é possível que aquela cena foi feita com esse povão todo em volta. E é essa que é o desafio da atuação. É você fazer aquilo, você não está fingindo, você não está mentindo, você está usando técnicas de atuação para, através do gesto, do olhar e da voz, chegar num objetivo com a personagem naquela determinada cena. E aí tem muita técnica, né? Tem essa memória emotiva. Às vezes, muita gente, por exemplo, você precisa estar ofegante. Então a pessoa sai correndo, volta no quarteirão, corre, volta e volta. Olha, eu levei um susto. E volta ofegante. É uma técnica, né? Que são coisas físicas que promovem uma questão subjetiva. O dia a dia de uma filmagem, ele é movido por várias pessoas. Então você tem equipes, às vezes, de 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas, depende da produção que você está. E para que cada pessoa consiga fazer o seu trabalho, é importante que haja uma conexão, que haja um trabalho grande de pré-produção. Não adianta você chegar com 100 pessoas num lugar e falar assim, ó, vamos gravar agora. 100 pessoas num lugar é muita gente, é um negócio... Então, cada pessoa precisa saber o que vai fazer exatamente, no horário certo, seguir um cronograma. E aquilo ali precisa dar certo naquele horário, porque se uma pessoa não fez o que ele precisava fazer no horário, quando chega a vez da outra pessoa desenvolver a função, pode ser que ela não consiga, porque a outra pessoa não fez o que precisava fazer. Então é um negócio meio assim, uma máquina que vai rodando e tem que rodar todo mundo junto, tem que fluir tudo de uma vez só. Mas o segredo é a pré-produção. Você, antes de estar no set para gravar, você precisa saber exatamente o que você vai fazer, senão não rola. Outro detalhe muito importante que também faz parte da produção é a composição das trilhas sonoras do projeto. A trilha escolhida é uma parceira na cena. As duas precisam combinar de forma que cause as reações esperadas, como, por exemplo, alegria, tristeza, orgulho ou raiva. O que faz a trilha sonora num filme? Eu acredito que a trilha sonora ela é extremamente importante porque ela vai trazer vida ao filme. Então, assim, todas as cenas que estão sendo filmadas, elas vão trazer mais emoções através das trilhas. E eu acho que isso é extremamente importante, assim, né? Para servir como exemplo, na cena precisou que a pessoa chorasse, porque ela perdeu um ente querido. Isso estava escrito no roteiro. Então a gente vai gravar a pessoa chorando, o diretor vai se preocupar muito com a interpretação do ator ali, mas na hora da pós-produção, na hora da edição, imagine a pessoa chorando e você coloca a trilha como se fosse um instrumental, um pouco melancólica, e isso vai ajudar a dar aquele clima que a gente fez lá na hora da gravação. Então a trilha dá isso. Se é um momento alegre, então a trilha é mais alegre. Se você quer um ritmo de aventura, que o tempo passe muito, alguém esteja aprendendo algo ou desenvolvendo algo durante a cena, então é uma trilha também mais animada, que vai cooperar, que vai ajudar a dar esses climas já estabelecidos desde o roteiro. Então ela é fundamental. A igreja ela é formada por pessoas e as pessoas elas são formadas e formatadas pelos diferentes fenômenos culturais. De certa forma, a igreja ela precisa se valer desses fenômenos culturais para cumprir o seu propósito. A igreja, alguns acreditam que a igreja é um elemento transformador da cultura, e ela é. Mas antes disso, ela é um elemento transformador de pessoas. E para transformar as pessoas, ela precisa ir pelos meios conhecidos dessas pessoas. E os meios conhecidos são esses fenômenos diferentes, inclusive os filmes. Então, se as pessoas estão sendo formadas e formatadas por diferentes filmes, elas podem também, na sua formação e formatação, receber mensagens espirituais, mensagens morais que a igreja pode transmitir para elas, para a transformação, através desses mesmos instrumentos, inclusive dos filmes. Eu me lembro de uma produção que eu trabalhei em publicidade há algum tempo, e eu me lembro que tinha que atuar, eu tinha que fazer uma cara X, né? Que estava embutido um sentimento de espanto ou de alguma coisa que eu não estava conseguindo fazer o que era. Aí o Rodolfo, ele me testou, assim, era um plano fechado, um close, né? Onde ele tinha que pegar um olhar e eu tinha que olhar com uma determinada intenção. Isso é a direção de atores. O ator não tem que estar pensando naquilo, porque às vezes se eu estou pensando numa coisa, você olha para a minha cara, você acha que eu estou triste, chateado. Ah, mas não era isso que eu queria passar. Mas não foi isso que você passou. Então, técnica de atuação não é técnica do que você sente, são coisas diferentes.
né? Não é o teu sentimento. É o que você passa na personagem. E eu lembro que ele falava assim, ele falou, faz o seguinte, chegou para o câmera e deu um gravando, eu não percebi, ele falou, gravando, vai tudo. Ele falou assim, olha para minha mão, não, essa mão. Aí quando eu olhei para a outra mão, ele falou, essa cara. Entendeu? Ele me deu um susto, assim, tipo, me pegou. E aí a cena valeu. Após diversas filmagens que duram vários dias, chegou a hora de partir para a fase de finalização do filme. Agora é o momento de deixar o set de filmagem e partir para a etapa de pós-produção, que, assim como as outras, precisa de muita organização, planejamento e foco no roteiro. Isso é importante para que a ideia originalmente concebida seja executada na prática da melhor maneira possível. O papel do diretor na pós-produção é tudo. É que o diretor é o pai, né? O filme é o filho, o diretor é o pai. Então, assim, o editor pode fazer, o produtor pode dar opinião e tal, mas quem decide mesmo é o diretor, entendeu? Eu só digo que o diretor não manda, porque não foi ele que pagou. Então, o produtor, assim, a gente diz que quem tem o dinheiro tem o poder, né? Então, o produtor tem esse poder, mas o filme é do diretor. Então, tudo que for acontecer, tudo, a fonte do crédito inicial e a fonte do crédito final, diretor. A hora que vai cortar a música do crédito, diretor. O efeito especial, ele que é mais explosivo, o diretor que decide. Claro que tem milhões, de acordo com o filme, né? Tem equipes e tal, mas o diretor, ele o trabalho mais importante do filme que é a parte mais autoral, assim, depende dele, não tem como. Então ele é essencial em todos os processos, não só na pós, mas na pré, na produção e na pós também. Na pós-produção, acontece a edição do material que foi produzido. Antes, existe a decupagem, onde tudo o que foi filmado começa a ser selecionado para se encaixar melhor ao roteiro e se transforma em roteiro de edição. Aqui o roteiro pode sofrer alterações, mas é preciso cuidado para que a ideia não perca o propósito inicial. Uma coisa que às vezes acontece é as pessoas tentarem, na pós-produção, corrigir algo da produção, da gravação. Isso é um erro, porque são etapas. Se você está na etapa do roteiro, você tem que arrumar o roteiro ali. Se você está na etapa da pré-produção, você tem que arrumar a pré-produção ali. E assim por diante. Então, você deixar alguma coisa para ser corrigida numa outra etapa não faz muito sentido. É lógico que hoje em dia a pós-produção é um processo digital muito avançado, que já foi, e você consegue fazer coisas incríveis na pós-produção. Então, uma coisa é, na gravação, planejamos que haverá um quadro aqui atrás de mim. Fantástico. Você ilumina da maneira correta, você posiciona o ator da maneira correta, você faz o que precisar, você planejou isso. Na pós-produção, você executa. Na pós-produção, viu que tinha uma mancha, vamos colocar um quadro. Pode dar certo, pode não dar certo. Os filmes, de uma forma geral, eles retratam momentos da história, eles retratam experiências pessoais, eles falam de acontecimentos que estão por vir e de tantas outras coisas. Pensando no contexto bíblico e no contexto adventista de uma forma bem especial, a gente pode pensar que os filmes eles podem, dessa mesma maneira, retratar eventos históricos, quer sejam bíblicos ou não, mas que tenham a ver com a vida cristã, com os ideais cristãos. Também eles podem falar de histórias pessoais, de experiências de pessoas que têm conhecido a Cristo, têm conhecido o plano da salvação e têm tido a vida transformada por isso também. A Bíblia é cheia de ficção, a Bíblia é cheia de analogias, que nem sempre são reais, nem sempre têm a ver com a realidade, mas elas exprimem valores que se aplicam à vida real. Então, as analogias e as metáforas, assim como elas estão na Bíblia, elas podem ser representadas também de forma visual, inclusive através dos filmes. Depois de tudo isso que falamos sobre produção de filmes, uma coisa você precisa entender. Os filmes têm o poder de tocar, mudar, revoltar e influenciar pessoas. Eles causam emoções diversas em públicos completamente distintos. E por isso, podem e devem ser utilizados como uma grande ferramenta de evangelização. Então, eu penso, né, se você se coloca nas mãos de Deus para fazer uma coisa diferente e tal, essa é uma mídia que tem tantas opções e tem tantos métodos de alcance que a gente está literalmente perdendo tempo se a gente não usar e aproveitar dela. Ela é complicada? É. Ela é complicada de fazer? Não é complicada, é complicadíssimo de fazer.
Você tem que ter paciência, tem que andar 1 milha a mais, principalmente porque é uma coisa que não está muito difundida no nosso meio, sim. Mas vale a pena? Vale. Porque isso é uma coisa que fica para sempre. É uma coisa que, assim, se for bem feita, é uma coisa que não tem data de validade. E pode alcançar uma pessoa que você talvez nunca imagine. Todas as mídias, independente de quais sejam elas carregam consigo ideologias. Algumas que apoiam o cristianismo, outras que vão contra o cristianismo. Se você usar a ideia de que não podemos usar os filmes, se a gente pensar nisso, que não podemos usar os filmes porque eles pregam também ideologias contrárias, então nós não podemos usar a literatura de nenhuma de suas formas, revista, fotografia e nada disso. Então, o veículo em si, ele não é essencialmente mau. O uso dele é que define a sua utilidade ou a sua não utilidade para os ideais e para os propósitos cristãos. A igreja é o que é por causa da missão que ela tem. Na missão a gente aprende o seguinte, que quando a gente quer se inserir numa determinada sociedade, a gente precisa falar a língua da sociedade. Seja um idioma de fato, ou seja uma língua não falada, se a gente pode dizer. Então, se a nossa sociedade está usando filme ou diferentes outras maneiras, se ela tem se comunicado dessa maneira, a gente precisa falar a língua do nosso povo. A gente precisa parar de falar a língua que só a gente entende e a gente precisa aceitar o desafio de falar a língua que as pessoas entendem, falar a língua que a sociedade entende. A gente tem verdades muito preciosas e elas não podem ficar restritas aos formatos que nós conhecemos no passado. A gente precisa atualizar os formatos para que a gente consiga cumprir essa missão de forma efetiva, que é levar a mensagem na língua que as pessoas conseguem entender. Folheando as páginas da Bíblia, poderemos encontrar infinitos argumentos, com histórias incríveis de fé, superação, lutas e milagres. O comunicador adventista precisa perceber que essas lições, esses pré-roteiros, podem ser adaptados para a realidade que vivemos hoje e ser usado como uma nova forma de evangelizar e impactar.